paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma vez estarmos juntos aqui nesse devocional, orando a palavra, onde temos crescido nesse momento tão maravilhoso, onde o Espírito Santo ministra sobre as nossas vidas, um desejo de estarmos a cada vez mais na presença dEle e experimentarmos dessa presença maravilhosa, de estarmos nesse ambiente onde Ele nos traz paz, onde Ele traz sabedoria, discernimento, e como que a gente, se olharmos para trás e podemos ver como nós éramos, né? E a gente olha agora para o agora e fala, meu Deus, como eu fui transformada. Você tem algum motivo para agradecer ao Senhor nesse dia de hoje? Pega um papel antes de você dormir, agradeça ao Senhor. Dê 3 motivos de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo ainda que Ele ainda vai fazer na sua vida, no nome de Jesus. E ainda algum pedido que você já fez, que ainda não aconteceu, agradeça ao Senhor, porque creia, Ele é o Deus das causas impossíveis, Ele é um Deus que tudo pode. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem reservado o melhor para as nossas vidas. E Ele quer esse relacionamento, né? Ele quer que reconheçamos que Ele é um Deus soberano, né? Que nós somos filhos dEle, que nós precisamos estar permanecendo, né? Firmados nele, na videira, que é o nosso Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Então Ele quer que a gente tenha esse relacionamento para que a gente possa saber que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não é um ser humano como nós, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas, gente, são todas, não é algumas, são todas as coisas. Então, se conecte com Deus agora, escreva agradecimentos, passe uma semana, ou se não, crie esse hábito de toda noite, em primeiro lugar, você exalta o nome dEle, como a gente tem aprendido aqui no devocional, exalte o nome do Senhor, diga o que o ama. Quando você estiver em momentos difíceis, né? Quando você estiver naquele momento de tensão, diga para o Senhor, quando você estiver com aquele pensamento louco na sua cabeça, fala para o Senhor, Jesus, eu te amo. Jesus, como Tu és maravilhoso. Tu és a minha rocha, o meu refúgio, o meu libertador. Teu nome é uma torre forte, que os justos correm para Ti e se sentem seguros. Comece a declarar a palavra do Senhor, que você vai ver que os seus pensamentos eles vão ser voltados para o Senhor. Você vai se sentir segura na presença dEle. E a alegria do Senhor, ela vai habitar no seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que a presença do Senhor, a plenitude de alegria. Então não tem como você estar triste quando você está na presença do Senhor. Se derrame aos pés dEle e diga, exalte o nome dEle e depois agradeça. Dê 3 motivos durante aquele dia. Porque a gente pede tantas coisas, né, gente, durante o dia e depois a gente esquece de agradecer, né? A gente faz tantos pedidos, né, durante o nosso dia, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, né? E na hora que a gente vai para agradecer, a gente não agradece. Mas em nome de Jesus, isso vai mudar na nossa vida, no nome de Jesus. Porque Deus trouxe você e eu aqui, para que pudéssemos estar aprendendo. Hoje, né, nós vamos estar fazendo isso a partir de hoje. Todos os dias, agradeça ao Senhor, em nome de Jesus. E a gente vai aprendendo uns com os outros, gente. Passe isso para outras pessoas também, para que outras pessoas também possam ter essa mudança. Hoje eu ouvi sobre isso e eu estou passando para vocês. Então passe também para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas, assim como nós somos abençoados. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, é tão bom, Senhor Deus, entrar em Tua presença, saber que nós temos um Deus, um Pai que nos ouve, mesmo o Senhor estando lá no céu, no Seu trono, o Senhor nos vê, o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde. E o Senhor cuida da gente e traz as providências necessárias que precisamos. E ainda melhor, Pai, quando nós pedimos algo, Senhor Deus, o Senhor não nos dá o que pedimos, mas o Senhor dá o melhor, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor é infinitamente mais
tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor Deus. E antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe, meu Deus. Então, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor Deus, e infinitamente mais, Senhor Deus. Tu és, Senhor Deus, a nossa rocha eterna, Senhor Deus, que muitas vezes sentimos medo, Senhor Deus, sentimos insegurança, mas quando clamamos ao nome do Senhor, meu Deus, meu Pai, sentimos seguro, porque o nome do Senhor é forte, Pai. O nome do Senhor é uma torre forte, Senhor Deus. E quando nós clamamos, Senhor Deus, sentimos que estamos nessa torre, Senhor Deus. Sentimos que o Senhor está cuidando, sentimos que o Senhor está trazendo a providência. Senhor Deus, nossos corações produzem fé, Senhor Deus. E nós glorificamos a Ti, Senhor Deus. Muito obrigada pelo cuidado do Senhor, Pai querido. Que nós possamos entender os processos da nossa vida, Pai querido. Que possamos entender, Senhor Deus, tudo que o Senhor faz, Senhor Deus, em cada fase da nossa vida. E o que precisamos fazer, que nós possamos, Senhor Deus, estar com os olhos espirituais abertos, Pai querido. Para termos, Senhor Deus, o discernimento e a clareza, Senhor, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu Te agradeço por esse momento. Espírito Santo, venha sobre nós, manifeste o Teu poder, muda o nosso caráter, muda a nossa vida, arranca tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não tem Te agradado. Ó Espírito Santo, tudo aquilo que entristece o Seu coração, que fazemos no nosso dia a dia e que muitas vezes não compreendemos, não sabemos o que estamos fazendo, mas há poder no nome do Senhor para nos trazer a clareza, nos trazer a consciência, a coragem e a humildade, Senhor Deus, para mudarmos. Então, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor e já Te agradeço. E Te peço por cada pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, que Teu Espírito Santo encontre, Senhor Deus, essa pessoa que precisa dessa ajuda, que precisa desse socorro, Senhor, que precisa de uma libertação, Senhor Deus, que precisa de respostas agora, Senhor Deus, precisa de uma cura, Senhor Deus, precisa de um socorro, Senhor. Há poder no nome do Senhor para trazer, Senhor Deus, todas essas providências necessárias para cada um agora, Senhor Deus. Pessoas agora que choram, Senhor Deus, pelos seus entes queridos, Pai querido. Que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, o consolo vindo do Teu Espírito Santo. A paz, Senhor Deus, que só o Teu Espírito pode dar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ajuda cada pessoa agora nos seus momentos de aflições, momentos de dores, Senhor Deus. Em nome de Jesus, traga, Senhor Deus, a cura, sara as feridas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu Te peço por pessoas que pedem, Senhor Deus, pelos seus filhos, Senhor Deus. Pedem, Senhor Deus, pelos seus maridos, Senhor Deus, ou pelas esposas, Senhor Deus. Senhor, toca corações, transforma vidas, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai. E traga uma mudança na vida dessa pessoa, Senhor Deus. E que essa pessoa, Senhor Deus, ela possa crer no Senhor. Porque quando o Senhor falou, Senhor Deus, com Zaqueu, o Senhor disse que o Senhor traria, se ele cresce, o Senhor traria não só a salvação para a vida dele, mas para toda a sua casa, Senhor Deus. E é isso que o Senhor faz, meu Deus, meu Pai. Quando o Senhor nos muda, o Senhor muda todos, meu Deus, meu Pai. Que através da nossa mudança, reflete na mudança das pessoas. E sem isso, nós não estamos, Senhor Deus, sendo testemunhas, Senhor Deus, para outras pessoas, Pai querido. Senhor Deus, produza em nós, Senhor Deus, um fruto de arrependimento, Senhor Deus, e a clareza, Senhor Deus, para que nós possamos mudar, para que nós possamos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, produzindo essa essência, Senhor Deus. Essa essência, Senhor Deus, a qual faz pessoas, Senhor Deus, querer, Senhor Deus, estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus é maravilhoso, gente. Entrar na presença do Senhor é maravilhoso. Nós estamos, gente, no Provérbios, no capítulo 20, versículo 29, que diz: a glória dos jovens é a sua força. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vou falar de novo. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Gente, a palavra do Senhor, ela é rica. E por muitas vezes a gente passa por versículos a qual a gente não entende. Mas graças ao Espírito Santo que trouxe você e eu aqui, para que possamos entender o que a palavra do Senhor diz, para que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que a nossa mente seja transformada e renovada a cada dia. Então, ó, a beleza divina na forma
como Deus distribui dons e características em cada fase da vida. O jovem carrega vigor, intensidade e ousadia. O idoso, ele carrega sabedoria, profundidade e histórias. O Senhor olhou para ambos as fases e decidiu honrá-las igualmente, cada uma à sua maneira. O jovem, ele tem força para mover, construir, romper, enfrentar. O idoso, ele tem sabedoria para orientar, aconselhar, enxergar, longe, discernir. E Deus diz, nas duas fases existe glória. Nas duas delas existe glória. De repente você está aí, né, triste, né, por causa da sua fase, ou sou jovem demais, ou eu sou velho demais. Mas Deus tem um plano para cada fase da nossa vida. Cada fase da nossa vida. Ele não favorece uma despreza a outra. Ele valoriza o que ele mesmo colocou em cada estação. Conta-se que um jovem carpinteiro e um carpinteiro idoso receberam a mesma tarefa: construir uma ponte sobre o rio da aldeia. Deus, ele valoriza a força da juventude. Ela é necessária para travar batalhas espirituais, romper limites, servir com intensidade, avançar no reino. Mas Deus também valoriza os cabelos brancos, que é o discernimento que vem de décadas andando com ele, aprendendo com erros e vitórias. A glória está em Abraão aos 100 anos, tanto quanto estava em Davi aos 17. A glória estava em Josias aos 8 anos e também em Ana, viúva, idosa, que não saía do templo. A pergunta não é qual fase é mais valiosa. A pergunta é como posso glorificar a Deus na fase em que estou. Você já se perguntou ou você tem reclamado da sua fase? Porque às vezes não só a fase da nossa idade, mas as fases da nossa vida também, né? Quando temos os nossos filhos, quando estamos, né, em alguma ocupação, que estamos na fase, às vezes a pessoa tem um bebezinho pequeno ou um filho, né, que precisa de mais atenção e às vezes tem reclamado, né, com essa situação. Deus tem cada momento para a sua fase. Deus tem um direcionamento para cada fase. Não se preocupe. Peça ao Senhor como que você pode glorificar a Deus na fase que você está. Porque às vezes, gente, igual que eu estou falando, vamos supor, a pessoa que tem um filho, um bebê, que às vezes, né, sem ter, e ele tinha aquele momento em que estava lá na igreja, servindo, e agora não pode mais fazer isso, né, porque ele tem que ficar com o bebezinho, e aí fica aí, né, pensando, chateado, triste, mas em nome de Jesus, às vezes a sua fase agora é dentro da sua casa, é cuidando da sua família, cuidando do seu filho, porque se Deus te fez uma mãe ou um pai também, ele te deu uma herança, e a herança a gente precisa tomar conta, a gente precisa cuidar. É muito mais do que um ministério. Muito mais. Às vezes a gente, né, tem a mentalidade de sair para fora, né, de estar, né, na igreja servindo ou em outros lugares, né? Mas Deus nos chama também dentro do nosso lar. Porque dentro do nosso lar é a nossa prioridade. A nossa família é a nossa prioridade. Antes de outras pessoas, a gente precisa estar na nossa família. Quem é que faz culto no lar? Se você não faz, comece a fazer culto no lar. O culto no lar é muito importante. Comece, não sei se vocês fazem a leitura da palavra do Senhor com a sua família. Tenha esse momento de dedicação. O importante é você, em todas as fases, estar glorificando a Deus. Diga para o Senhor: Senhor, ensina-me a honrar cada estação da vida. Se eu estou na juventude, consagra minha força a Ti. Se eu estou no amadurecimento, usa minha experiência para abençoar outros. Se eu estou com os cabelos brancos, que minha vida seja um testemunho vivo da Tua fidelidade. Dá-me humildade para aprender com quem veio antes de mim e responsabilidade para inspirar os que vieram depois. Quero viver minha estação com sabedoria, propósito, equilíbrio, glorificando-Te em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e viva cada fase da sua vida, glorificando e exaltando o nome do Senhor.